Ai, pegando fogo. Quero agradecer ao pastor Nilson, esse homem de Deus, que virou mais do que um amigo, mentor. Eu sou da comunidade Batista do Rio, pastor Pedrão, um homem que já há 12 anos ele aceitou o desafio de pegar um cara todo estragado pela vida, um cara que seria quase 2 Timóteo 3, se não tivesse encontrado Jesus Cristo no caminho. E eu pensei muito o que eu ia falar. A gente sempre fica com receio, como um batista numa igreja pentecostal, mas eu sou mais pentecostal hoje do que batista. Minha vida mudou quando eu aceitei Cristo há 12 anos atrás, 13. Mas na verdade, ela mudou muito mais há 2 anos e meio, quando eu passei a coordenar o trabalho social da igreja. E ali, eu te falo, trabalhando com libertação direto, eu tive que me aprimorar. E ali eu conheci a verdadeira essência de Romanos 12. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu trouxe um blazer, trouxe uma calça. E eu falei, eu vou vestido direitinho. E quando eu botei a roupa e estava vestido direitinho, eu olhei no espelho e falei, esse não sou eu. Esse é o advogado. Eu sou advogado. Esse é o cara que está indo para a audiência. Eu sou soldado de Cristo. Aleluia. Eu sou guerreiro. E eu fui talhado para a honra e glória dele para andar assim. Vou até pedir permissão, que está muito quente. Vou pegar aqui o óculos para tirar a gandola e para mostrar as minhas tatuagens. Elas chocam, fazem parte de uma história de alguém que estava sendo estragado. E aí eu pensei, que palavra eu vou usar, que palavra eu vou dar? E a gente faz jejum, a gente ora, e a gente pede. E aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte: fala a tua história, passe ela limpo, não perde tempo dando glória para quem não merece glória, mas fala da tua história, fala das 3 personalidades e da única decisão que a gente pode ter. Então hoje a gente vai conversar sobre 3 personalidades: o orgulhoso, o vaidoso, o tá mais ou menos tá bom e o sobrevivente. Então, antes da gente caminhar por essas personalidades que estão em todos nós, porque todos estamos destituídos da glória do Pai, segundo Romanos 3, 23, e somos novas criaturas, somos pecadores, estamos no caminho. Então, para a gente começar, eu queria dizer, Senhor, Tua palavra foi aberta. Teu Espírito Santo continue trabalhando nesse lugar e que Ele coloque aqui, no que o homem planejou, inspirado por você, somente a Tua vontade. Nada além disso. Que essa palavra sirva de reforço para aquilo que a gente acredita e que ela sirva também para atingir todos que estão aqui. A gente prega primeiro para a gente, então que ela me atinja, que ela atinja você que está em casa. A gente nunca sabe aonde a palavra de Deus, segundo os propósitos dele, vai chegar. Então eu vou convidar vocês para uma viagem breve, que eu acredito que ela vem do Espírito Santo de Deus. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu, como falei, eu sou advogado. Aliás, eu nem gosto de falar eu sou. Eu estou advogado. Eu estou. Essa é minha esposa. Obrigado, meu amor. Vocês vão ver que ela foi responsável por muita coisa. Eu estou advogado. Já estive diretor executivo de uma empresa. Já estive maçom a alguns graus. Lá para a maçonaria eles dizem que eu estou adormecido. E eu digo para eles que eu sou nova criatura e eu não posso permanecer naquela ordem quando num tronco de beneficência ou num tronco de oração, numa oração em concordância, eu tenho que orar pelo nome de um cara chamado Gadu. Quem é Gadu? Num lugar onde eu não posso falar o nome de Jesus Cristo, não é para eu estar. Porque onde eu piso é só no santo, onde a gente pisa. Então lá não é lugar para eu estar. Mas quem acha que é, está tudo certo. A gente não sabe a verdade. Se lá é o teu lugar, tem gente que diz que está lá para evangelizar. Está certo. Para mim,
não se viu. Então já estive em maçom, já estive com Bu e Bill em Paulo de Fronten fazendo algumas tatuagens xamânicas, porque eu acreditava no xamanismo. Já estive mestre de reiki fazendo chocorei. Já acreditei em salamandras, em duendes, já acreditei. Já acreditei em magia de vela. Minha mãe lá atrás, quando eu era criança, e eu tive que trabalhar essa história de maldição hereditária quando eu me converti no meu coração, minha mãe me chamava às vezes para comer um suspiro com Mariazinha da Praia, com o Joãozinho, porque ela era do candomblé e tal, da Umbanda. Dizia que era filha de Nanã Boroqueiro. E a gente entende quando Provérbios diz: educa a criança no caminho, ele jamais se desviará. A importância dos pais na vida de vocês. A gente entende: pai, não ire seus filhos, não provoque a ira dos seus filhos. Filhos, honrem seus pais, tem criança aqui, adolescente. A gente começa a entender, e teve um momento na minha vida que fez assim, ó, descortinou. E aí eu estive várias coisas. Hoje eu digo: eu sou pai do Yuri e da Camila. Eu sou marido da Karine. Eu sou de Cristo. E aquilo que a gente é a nossa essência. Isso é legal por quê? Porque as circunstâncias, elas vão bater. Elas passam, gente. Mas a essência permanece. Qual é a tua essência? Quando a gente vai para as 3 personalidades, a gente fala do orgulhoso. O orgulhoso é o sabe tudo. Esse cara lá no mundão, ele é prepotente, ele é arrogante, ele se acha. Ele não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Por quê? Ele tem um Mercedes blindado, ou às vezes nem tem. Às vezes nem tem. Mas ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Esse cara não sabe o que é lavar os pés dos servos, o que é lavar os pés dos apóstolos e dar um exercício de humildade, o que é liderar pelo exemplo. Ele não sabe. Esse cara, ele está lá no mundão e ele está na igreja. É o irmão que, quando é demonstrado, ele fala: não, isso não é para mim. Cara, eu já tive isso, eu já sei, isso eu já sei. Nada tem novo, nada toca o coração dele, ele já sabe tudo, ele conhece a palavra, ele conhece, mas ele não conhece a graça. E às vezes ele confunde. Às vezes ele acha que a graça aboliu a lei. Aí é pior ainda, porque virou libertinagem. Ele acha que pode tudo, porque ele já está salvo. Provérbios 3,7 nos adverte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. O exemplo que eu peguei está em 2 Reis 5, Naamã. Naamã era o cara orgulhoso. Naamã era o cara vaidoso. Naamã era o cara que era leproso e se achava, ele estava lá. E quando o profeta, quando a serva da sua esposa fala: tem um profeta que é o cara, vai lá, fala com ele. Ele vai, mas ele vai ao rei. Quem é ele para chegar no profeta? E ele vai com toda a comitiva ao rei. E o rei fala: não, o profeta vai falar contigo. E ele vai. E quando ele chega lá, Eliseu nem dá bola. Avisa para ele que é para dar 7 mergulhos no rio ali, aqui em Manguinhos. Vai lá em Manguinhos e dá 7 mergulhos. Aí o cara orgulhoso, prepotente, meu irmão, eu moro na Barra da Tijuca. Vou mergulhar em Manguinhos, cheio de alga verde. Minha casa é aqui em Manguinhos. Vou mergulhar em Manguinhos, tá maluco? Para mergulhar, eu mergulhava na Barra. Mergulhava no Recreio. Mergulho. Não, o cara nem veio me receber. Quem esse cara pensa que é? Eu sou Naamã, chefe da guarda, eu sou fechado com o rei. Por que esse cara não veio me receber? E aí o servo, humilde, vira para ele e fala: cara, a gente já veio até aqui. Mergulha. Ele mergulha, não uma, 7 vezes. O 7 tem um mistério na Bíblia. Número da perfeição. Mas às vezes é para trabalhar a nossa perseverança, determinação, dedicação. E ele mergulha 7 vezes e fica limpo, curado. Quando ele se humilhou, a graça o alcançou. E assim na nossa vida. Estava conversando com o pastor Nilson, a gente foi entregar a refeição. A gente faz isso toda quinta-feira, entrega num posto 12 lá no Recreio Refeição.
Só que a gente conhece as pessoas, não é levar comida, a gente não faz delivery de comida. A gente leva a palavra, leva um abraço, conhece as pessoas, restaura as pessoas, tira da rua. Meu filho brinca, quando eu vou procurar roupa no armário dele, ele fala: pai, tuas roupas estão lá no posto 12, que tu deu tudo lá. E eu falo: é verdade, dei tudo lá. E na hora que eu estava lá conversando com o pessoal, às vezes para chegar no público, você tem que chegar na linguagem deles. Então eles não estavam prestando atenção na palavra. Eu virei e falei assim: só, quem conhece Cartola? Cartola, falando com a filha dele, ele disse o seguinte: a filha estava indo para a prostituição. E ele falou para ela: ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida sem saber mesmo o rumo que irá tomar. Aí eu falei: quem aqui anunciou a hora da partida e não sabia o rumo que ia tomar? E ele continua: quando notares está à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. E aí eu falei: quem cava os nossos abismos são os nossos pés. Deus tem propósito de vitória. Meu Deus. Mas nós vamos cavando os abismos. Mas é Cartola, uma música profana. Aí eu falo: só que Cartola esqueceu do seguinte, ele não falou isso na música, ele podia ter falado: quando Deus entra na causa, não tem abismo. Aleluia. Esse orgulhoso tem que entender isso. O exemplo de Naamã foi um que eu peguei. Poderia pegar a história de Saul, também apontei ela aqui, 1 Samuel 16. Saul recebeu orientação clara: nada dos despojos de guerra, elimina todo mundo. E ele vai, pega os despojos de guerra atrás. Samuel fala: pô, por que tu fez isso? E aí vem uma coisa muito feia. A palavra não diz isso, mas Saul tentou dar uma volta em Deus. Não, peguei para fazer holocausto, sacrificar, para honrar esse Deus. E vem uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter no coração, que é: mais vale obedecer do que sacrificar. Deus não negocia com os preceitos dele, com as ordenanças dele. Aleluia. Poderia falar da história de Nabucodonosor, Daniel 4, eu vou falar, e de Jó. Nabucodonosor também se achava. Fez um decreto que todos deveriam se curvar. E quando Daniel entra na fornalha e ele vê o quarto homem, ele tem que se render. Jó questiona, primeiro ele aceita que o Diabolos, com D minúsculo, o acusador, o dono deste mundo que estava caminhando por aqui, andando e andando, ele vai nas hostes celestiais reclamar. Ele tem autoridade para reclamar, porque ele é o dono, ele é o príncipe daqui. E ele foi dizer para Deus o seguinte: e é quando você pega na tradução grega, Diabolos, com D minúsculo, é o promotor de justiça, o acusador. Ele sobe com essa autoridade e fala: o que tu está fazendo? E aí Deus, para mostrar sua grandiosidade, ele fala: viu meu servo Jó? Eu já sabia que ele ia falar de Jó e foi cobrar Jó. Mas ele tem tudo. E Jó vai resistindo em todos os momentos, mas num determinado momento ele começa a questionar Deus. Que é quando Deus faz uma série de perguntas: onde tu estava quando isso? Onde tu estava quando eu criei? Ali Jó se humilha e ele entende a grandiosidade de um Deus que se apresenta agora face a face. Então essa personalidade do orgulhoso, ela está presente lá fora, ela está presente nas igrejas e ela ainda está presente em nosso coração. A segunda personalidade, eu gosto muito dela. Durante um tempo eu dava treinamento de capacitação e eu falo que ao mais ou menos está ótimo. Esse cara é aquele cara que cumpre horário. Ele chega na hora certa, sai na hora certa. Mas se o amigo do lado precisa de uma força, ele já acabou o trabalho dele, ele já fez o dele. Tá bom, tá ótimo. Esse cara é aquele que está num casamento mais ou menos, não tá o ideal, mas tá bom, tá ótimo, melhor do que me aborrecer. Esse cara é aquele que ele poderia ter feito uma parede, toda no padrão de parede, e depois ter feito o reboco com uma qualidade maravilhosa. Mas ele olha aquela parede e fala assim: ah, maluco, tá bom, tá ótimo, quando botar o reboco a gente acerta. Ele não tem carinho, ele não vai além. No mundão, eu quero te dizer, como alguém que capacita pessoas, esse cara não vai a lugar nenhum. O cara que só faz o trabalho dele e é bom naquilo que ele faz, é bom,
esse cara está fadado a ficar ali o resto da vida. E aí vai chegar alguém que é tão bom quanto e melhor em outras coisas. E esse que é melhor em outras coisas vai pegar o lugar dele, que nunca foi dele, porque se fosse ele lutaria por esse lugar. Na igreja tem esse cara. Esse cara aqui é uma maravilha na igreja. Vou te falar. Ele vem a todos os cultos. Senta. Ele levanta e mais ou menos canta. Não canta muito não, mas canta. Afinal todo mundo levantou, ele tem que levantar também. Na hora do louvor, o fariseu perfeito vem correndo aqui na hora das ofertas e ele mostra. É assim com dinheiro, esfregando na parede. Ele não sabe o que é a oferta da viúva. Ele deu de acordo com a lei. E não de acordo com o coração, que Paulo fala desse lá em Coríntios, desse segundo o seu coração. Ele está na lei. Quando esse cara serve, é um barato. Hoje é meu plantão, né? Essa igreja, aí a murmuração começa. Podia ser um ar-condicionado aqui, telhado. Aliás, eu queria dizer que a gente já conseguiu na campanha aqui o forro, Deus abençoou, e a gente já está partindo para o ar-condicionado, para a glória do Senhor. Esse cara, ele serve, ele faz isso, mas ele não entende que ele é embaixador do Senhor. Ele não entende que ele foi comissionado, que ele é a grande comissão. Ele não entende a palavra que está em Colossenses 3,23, que nos exorta e tudo o que fizerem. O pastor falou hoje aqui, mas ele falou lá em Eclesiastes. E tudo o que fizerem, faça de tudo, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse cara, eu uso, não uso nem Apocalipse, daqui a pouco eu vou falar de Apocalipse. Com ele eu uso a parábola dos talentos, porque eu sou líder do social. Social é servo. Servo tem talento, servo tem que usar o talento. E aí uma vez eu falei, cheguei na igreja cedo, ninguém foi. Beze, tem como tu ir lá comprar um bolo? Eu falei, tem. Aí eu indo comprar o bolo, andando pelo estacionamento, eu falei assim, pô senhor, obrigado, sábado, sol na minha cabeça, minha careca queimando, ninguém veio trabalhar, deve ter uma razão. Eu indo comprar um bolo, tinha gente escalada, não vem ninguém, um evento para 300 pessoas. Poxa, o senhor é muito bom, vamos lá, o dia está só começando, 7h30 da manhã. Aí veio a parábola dos talentos. E aí eu fiz um vídeo. Para você que está acordando hoje, indo para a praia, um dia lindo, quero te dizer o seguinte, você é um servo infiel e tu vai para o inferno. Me mandei. Aí me demonstraram, pô, velho, inferno é pesado. Eu falei, não fui não, filho. É a palavra é dura. A palavra é bálsamo para quem tem Deus no coração, Jesus, mas ela é dura para quem é profano. Lá no final da parábola diz, tira dele, a gente não vai falar de novo dela, tira dele o talento, porque ele enterrou e não multiplicou. Tira dele e entrega para quem fez o melhor, o certo. E mais, joga ele, desculpa, se onde tem escuridão e ranger de dentes, não é inferno, eu não sei onde é. Esse cara, ele está lá em Apocalipse, quando o anjo do Senhor chega para a igreja de Laodiceia e diz, tu não é frio nem quente, tu é morno. Eu tenho um jeito meio Rambo de falar, eu assusto, sou feio, tatuado, estou ficando gordo, então eu tenho um jeito meio pesado, eu sei que eu tenho, e é difícil para mim, porque esse jeito pesado é um jeito que eu estou demonstrando no amor, acredite, eu estou me controlando para ser bem amor. Mas às vezes eu vejo a pessoa, outro dia foi uma pessoa na igreja com uma guia de Abaluaê, para pedir cesta básica. Quando ela chegou, na hora que eu vi a guia, eu falei, mano, deixa eu fazer uma pergunta, tu acredita em Abaluaê? Aí ela, sabe por quê? Eu acho que tu tem que ser leal, cara. É para lá que tu tem que ir. Olha que coisa horrível, né? É para lá que tu tem que ir. Se é aí que tu adora, se teu coração está aí, seja leal pelo menos a isso. Vai para lá, pede lá. Aqui não. A gente não é assistencialismo, a gente é evangelização o tempo todo. Tu vai comer dessa minha comida, da cesta básica que foi dada, vai deixar de um cristão. Então eu estou te dando a oportunidade hoje de confessar Jesus Cristo. A resposta dela foi, eu não vim pedir comida para mim. Vim pedir para minha avó.
Aí ela, eu sou cristã. Então eu vou pegar para a senhora então. Então eu tenho assim um pouco de... Eu acho, e eu tenho gente na minha família que ainda é do Frei Luiz, eu frequentei Frei Luiz também, Ramatiz, tem gente que ainda é. E meu discurso quando a gente está conversando então é o seguinte, ó, vocês acham que onde tem Jesus Cristo também tem salvação. Eu quero te dizer que na regra do jogo e naquilo que eu acredito, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é só Ele. Não tem mais cristal, não tem mais tatuagem, não tem mandinga, é Ele. É Ele, só Ele. E se você estava na ignorância e não havia punição, porque o tempo da ignorância é desconsiderado, graças a Deus, agora não está mais, porque agora eu estou te falando. Comissionado por Ele. Eu sou a grande comissão, nós somos. E o nosso testemunho é esse. Não, desculpa, filho, aqui não é cara, não. Poderia falar da história de Zaqueu, que teve a vida transformada, mas vou falar dos israelitas que ficaram no deserto. E lá em Números 13, 14, Josué e Caleb, junto com os espias, mais 10, vão lá ver a terra, que é Manamel, cachos de uvas gigantes, voltam. 10 falam, não é pra gente. Josué e Caleb falam, não dá assim, é promessa de Deus, vamos pegar. E aí, a palavra diz que Deus falou, chega, acabou, vocês são muito, isso no resumo do Beze, tá? Vocês são muito ingratos, sempre murmurando. Cara, eu fiz milagre atrás de milagre. Quer comer, tem comida. Quer água, tem água. Apesar de você ter sido mal criado e ter dito que a honra foi tua de tirar água, tu já vai pagar que tu não vai entrar. Mas eles iam entrar. Não vão mais. Vocês que viram todos os prodígios, viram toda a glória do Senhor, vocês, pela malcriação, vão ficar privados de entrar. Josué e Caleb entram, vão levar o povo. Vocês, essa geração, não vai. Por que a gente é teimoso assim? Por que a gente esfria? Em Apocalipse, e eu faço essa pergunta assim, de coração, que isso durante muito tempo eu falava assim, caramba, tem gente que tem isso de berço. Tem gente que tem isso no coração em casa. Caramba, Josué 24, eu estudei na Companhia de Maria, num colégio católico, a gente estudava a palavra. Por que a irmã fazia eu decorar o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e não me mostrou Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, os seus gomos? Por que não pegou e falou para mim do Josué 24? Olha, ele está relembrando para esse povo que está se revoltando tudo o que foi feito. E ele está dizendo, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cara, eu olho para vocês. Vocês têm isso de berço. Mas a palavra, ela fala para a gente, porque eu também corri, falei, eu quero isso para mim. E eu corri para entender, para aprender, para me envolver. E a palavra chega para mim, porque eu já tive também frio. E a palavra veio para mim em Apocalipse. Eu acordei de madrugada para a Karine, falei assim, somos um crente de porcaria. Aí ela tá maluco, acordando de madrugada, eu falei, a gente não é morno, a gente não é frio, nem quente. A gente é morno. Se for assim, não tem que ser. Vou voltar para a maçonaria. A gente ajoelhou, orou e tal. Foi uma das vezes que a gente esfriou. Lá para a igreja de Éfeso, ele diz, volta até o primeiro amor. Gente, vamos voltar ao primeiro amor. Quem se afastou. Vamos entender que a gente tem que pegar fogo, a gente tem que incendiar. A gente é soldado, guerreiro de Deus, de Cristo. Perguntaram para Billy Graham, um grande evangelista, talvez um dos maiores dentre os homens, tirando Jesus Cristo, que foi o maior, como ele se sentia por ser o maior evangelista. E ele virou e falou, não, eu não sou o maior evangelista. Ah, não é verdade, o repórter falou, Jesus Cristo foi maior. Não estou falando de Jesus Cristo, não. Dentre os homens, o maior evangelista para mim foi quem me ganhou para Cristo. A gente nunca sabe aonde um vídeo desse vai chegar, onde um testemunho nosso vai chegar e quem a gente está ganhando para Cristo. Às vezes a minha irmã cantou aqui, eu filmei lá de trás um pouquinho, botei no grupo de conexão que a gente tem na igreja. Talvez a canção dela toque o coração de alguém e a sua, vocês duas, de uma forma brilhante, a de vocês.
como uma palavra não tocou. Então a gente não sabe o potencial que a gente tem. Separei também a história do carcereiro lá em Filipos. Ele não conhecia a grandiosidade de Deus, ele não tinha sido apresentado a Deus. E esse cara, eu te digo que é a terceira personalidade, o sobrevivente. Quem é o sobrevivente? No mundão, é o cara que a gente fala que é a personalidade Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse cara não conhece Jesus, a gente não pode nem culpar ele está no tempo da ignorância. Pobre coitado, ele não tem noção de como é bom. E é esse cara que a gente tem que atingir urgentemente. É o carcereiro da igreja de Filipos. É o cara que cumpriu ordem, Paulo e Silas louvando, de repente terremotos, grilhões se rompem, cadeias quebram, o cara se desespera, vai se matar, e Paulo, no exemplo, no testemunho, calma, está todo mundo aqui, e ele se entrega para a honra e glória do Senhor. Quando a gente olha para essas três personalidades, poderia pegar também, separei aqui o exemplo de Jesus, quando encontra a mulher samaritana. Ela foi buscar o que tinha de mais precioso para ela. E ela faz algumas perguntas interessantes, que a gente vê que Deus é mais simples. Eu costumo dizer, e tenho dito isso várias vezes, a complexidade do Evangelho se resume na simplicidade de seguir Jesus Cristo. Quem é mais cascudo fala assim, pô, Bessie, mas seguir Jesus Cristo não é fácil. Eu vou te dizer que é. E eu me arrisco a dizer o seguinte, quando você muda o teu relacionamento com Jesus Cristo, o teu relacionamento com Jesus Cristo, ele é calcado não num temor, temor reverencial, um temor a Deus. É mais do que isso. O nosso relacionamento com Jesus Cristo, ele tem que ser calcado num profundo amor, jamais igual dele para cá. O dele é incondicional. Mas um amor que eu digo que é o desespero de não querer decepcionar esse Deus que mandou o Filho para morrer por nós e pagar os nossos pecados. A gente peca e ele sabia que a gente ia pecar. Aqui na mulher samaritana é linda por quê? Porque ela vai e ela pergunta onde eu devo adorar. Você vê que ela estava preocupada com fundamentalismo. É um cara que às vezes não quer nem conversar comigo porque ele olha a minha tatuagem. Ele fala, pô, esse maluco aí, isso é perdido. Não me dá a chance de me resgatar. Ele depõe contra a parábola do filho pródigo. Sou eu voltando. Me aceita, pai. Bota o anel, mata o boi. Me recebe. E aqui, na parábola da samaritana, ela foi buscar água. Ele oferece, então ele diz, em espírito e em verdade, é assim que deve adorar. E ela reconhece ele como Messias e ele fala, eu vou te dar água que mata a sede. Ela larga o que ela tinha de mais precioso, que eram os cântaros. Ela deixa os cântaros e vai o quê? Noticiar o Evangelho. Glória. Gente, a gente tem que largar os cântaros. Quando a gente pega então e a gente conclui dizendo o seguinte, Bez, dessas três personalidades, qual a decisão que eu tenho que tomar? Filho, a decisão que tu tem que tomar é de não ser nenhuma das três. É de ser a personalidade que está em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a metanoia. Essa metanoia, ela acontece pela fé depositada em Cristo Jesus. E ela é constante. Ela é um exercício. Quando a gente pergunta, então tá, eu tenho que viver essa personalidade de Romanos 12. Como? Eu vivo, e é a hora que eu falo para você. Foi a hora que o Espírito falou comigo o seguinte, fala de você, filho. Como que aconteceu contigo? Porque teu exemplo, quando a gente vai ver outros testemunhos, talvez com Rodolfo do Raimundos tenha sido de uma outra forma.
Ele, em processo de conversão, ele declara que ele estava fumando ainda uma maconha. Ele estava fumando o último baseado e ele preocupado. Ele fala, lendo a Bíblia e fumando um baseado. Lendo a Bíblia e fumando um baseado. O baseado vai acabar. Ele vira e fala, acabou. E na palavra dele, a palavra tem poder. Acabou. E o testemunho dele é legal porque ele fala, acabou. Acabou. E o acabou que é tem que comprar mais virou acabou nunca mais. Tem um rapaz que ele tem uma tatuagem aqui que é um extraterrestre. Ele acreditava em ufologia e tal. Ele foi lá na igreja uma vez. Ele falava o seguinte, e foi uma sacada boa para mim, que ele falava assim, eu tenho essa tatuagem de um ET. E as pessoas perguntam, pô, que tatuagem é essa? Hoje, na época é porque eu era malucão, assim, eu acreditava em UFO, extraterrestre e tal, de uma forma que ele cultuava os extraterrestres. E aí ele virou e falou, hoje eu chego nas baladas, as pessoas perguntam, o que é isso? E ele fala, é porque eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo. Aí a menina olha, ué, que mundo? Ele é um mundo que eu quero te apresentar, o único e verdadeiro Deus vivo habita lá. Glória! É um outro mundo, esse mundo aqui ele vai acabar. E o cara começa a evangelizar. O Pedro do Borel tem uma passagem maravilhosa que ele vai no aeroporto com o filho dele, aquela Starbucks, tomar café e tem que botar o nome. Quando tu chega lá, qual é o teu nome? Karine, qual é o teu nome? Aí a mulher perguntou para ele, a menina lá vendo, qual o nome do Senhor? Aí ele, Jesus. Aí saiu, foram fazer o café, daqui a pouco, Senhor Jesus, 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 e ele, aí o filho dele, pai, tu foi botar de palhaçada? Não, foi palhaçada não, se diga aí o que vai acontecer. Aí Jesus, Jesus, aí o cara, quem é Jesus? Aquele lá. Aí, senhor não é o seu Jesus? Ele, não. Aí eu perguntei teu nome? Não, você perguntou o nome do Senhor. É Jesus Cristo, minha filha. Aí o cara começou a pregar no aeroporto. O único e suficiente Salvador. Eu sou Pedro do Borel. É esse sangue na veia de Jesus Cristo. E esse desejo nos olhos. Tu vê que eu não falei o sangue nos olhos. É o sangue de Jesus Cristo correndo nas nossas veias. E o desejo nos olhos sedento de resgatar mais uma alma. E que ela seja um Billy Graham da vida para a honra e glória do Senhor. Que eu vou contar para vocês. Depois de todo esse caminho, eu tinha dado um beijo nessa menina que está aqui, a Karine, lá em Iguaba. Ela tinha 13 anos, 12 para 13, e eu 14 para 15. E a gente deu um primeiro beijo. O avô dela implantava igreja presbiteriana. Bisavô. E eu tinha cabelo louro oxigenado e fazia teatro no tablado. Minha sogra não pensou duas vezes. Karine, sobe. Se pegar o nome do avô dela, Provenza, tem várias igrejas que foram implantadas por ele. Tentei, não deu certo. Minha sogra falava do jugo desigual, vai desviar minha filha e tal. Com 19 anos, eu já trabalhando, sério, maluco, num caminho todo errado, mas já trabalhando. A gente tentou, não deu certo. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu caminho, mas tinha um grupo em comum. Galera de Iguaba. A gente sabia da vida um do outro, ela casou e foi. Eu casei, descasei, casei de novo, casei mais uma vez. Não, casei de novo, ponto. Meu primeiro casamento, eu fiz um casamento de culto misto. Ela se declarou católica, eu me declarei kardecista, tive que pedir autorização no vicariato do Rio de Janeiro para poder casar na igreja católica, porque eu era um kardecista, por causa de uma palavra maldita, uma palavra torta do padre Jorge na igreja. Eu fui lá, a gente tinha que fazer uma entrevista com ele, e eu virei e falei assim, poxa, mas eu queria casar. Você se compromete a criar teu filho na religião católica? Aí mandou a Bíblia. Bota a mão. E eu já estava na faculdade de Direito com o ímpeto de ser advogado. Não, peraí. Pô, é sério jurar na Bíblia? Eu juro que eu vou apresentar para ele as religiões. Ó, advogado. Eu vou apresentar as religiões. E ele escolhe. Ah, como assim escolhe, rapaz? Tu não faz perseverança, tu não é do grupo dos jovens, tu não é daqui da igreja, tu tem que ensinar ele o catolicismo. Eu falei, não, padre, olha só. Eu vou explicar que existe, mas existem outras religiões. O menino tem que poder escolher.
Olha, então você não pode casar aqui. Aí eu virei e falei, mas eu não quero casar aqui. Eu, por mim, não tinha nem dinheiro para casar aqui. Ela que quer. Aí ele, então você tem que pedir autorização para o vicariato. Daí eu fui, me declarei espírita, kardecista. Foi meu primeiro casamento. Durou 3 anos e meio, a gente se divorciou, sem filhos nem nada, porque a gente não botou o propósito de Deus na nossa união, filho. Nos nossos planos, eu tinha os meus planos, rodar o Brasil dando aula. E ela tinha os planos dela, virar gerente de um banco, superintendente de um banco. Acabou, pô. Nos nossos planos separados, não havia a mão de Deus. Conheci a mãe do meu filho. Fiquei com ela 10 anos. E aí eu já era advogado do Paulo Coelho, do escritor. Já tinha fundado o Instituto Paulo Coelho. E eu acreditava na Wicca, a religião da deusa. Nessa época da minha vida eu virei universalista. Eu tinha um quarto mais ou menos desse tamanho, com balandrão da maçonaria, magia de vela, cristal, landmarks da Rosa Cruz, da Morte, Colégio dos Magos. Não tinha deixado o coité da vovó Maria Conga lá em cima da minha... Porque eu acreditava em tudo, estava valendo tudo. Inclusive Deus, inclusive Jesus. Me separei. Pelo Facebook, reencontrei a Karine. Vamos marcar com um grupo e tal. Ninguém foi, a gente acabou sozinho numa conversa. E dessa conversa a gente resgatou memórias da infância. Antes de tudo isso, antes de toda essa besteira, a gente resgatou a memória lá de Guaba, da inocência, da pureza e do projeto que a gente sabe que Deus tinha. E eu fui um grande culpado em estragar isso, pelo livre arbítrio e pela sede de conhecer mais e mais e mais. Eclesiastes diz que o muito estudar é uma enfadonha da carne. Cuidado. Medita na palavra, vive a palavra, aplica a palavra. Tem mistério aqui que ainda não foi revelado e nem vai ser revelado nessa vida, filho. E aceita isso. A gente se reencontrou, tinha um São Jorge no carro enorme e o tal quarto da universalidade. A gente viajou, indo para Penedo, tem um posto de gasolina que tem gnomo, duende, um monte de coisa. Aí eu virei por ela e falei assim, cara, e eu sou cheio de pantáculos de proteção, anel da maçonaria. Aí eu falei assim, ai Karine, isso aqui, esse posto é muito legal, tem um incenso aqui maravilhoso. Ela virou e falou assim, Lilico, ela me chama de Lilico, porque é meu apelido de infância. Lilico, isso não me diz nada. Aí eu falei assim, tá bom. Aí a gente viajou. Eu conversava muito com o pai dela sobre Bíblia, porque na maçonaria a gente estuda um pouquinho de Bíblia e tal. A gente abre com o Salmo 133, ó, quão bom que os irmãos estuda a história de Irã, Abif. Então eu sabia um pouco de conteúdo da palavra. Alguns rituais são feitos com base, todos eles com base na palavra, que eu acho uma profanação, mas... E aí eu virei para ela e falei, na hora que a gente estava indo embora, ela, pô, você conhece a palavra, você fala da palavra, você acha que você precisa de tudo isso para chegar a Deus? E ela falou uma coisa que não podia falar, motivo de muitas brigas minhas na rua. Você acha que você precisa de Jorge para falar com Deus? Quando ela falou de Jorge, veio aqui, né? Eu com a medalha desse tamanho de São Jorge, uma calota de Fusca que eu usava, eu falei, pô, tá mexendo com Jorge? Eu falei, eu olhei para ela, quando eu olhei, ela fez a coisa mais linda. E a palavra diz, a mulher sábia edifica o lar. Ela virou e falou, não é para mim que você tem que falar e responder, é para Deus. Vai para casa, conversa com Ele e pede para Ele te dar orientação. Cheguei em casa, abri assim o quarto, a porta, olhei aquilo tudo, fui dormir. No dia seguinte eu acordei, chamei a Lívia, que era uma empregada que eu tinha, minha secretária, evangélica, que não entrava no quarto. Lívia, joga tudo fora. Aí ela, seu Antônio, tem imagens aqui que o senhor foi comprar, Lívia, tudo. Mas tem negócio de joia ali, que eram as magias de ouro, né, que a gente fazia, assim, tudo fora. Ela assim, Antônio, Olivia, qual é a parte do joga tudo? Sempre tu tá orando por mim o tempo todo para jogar tudo fora. Agora que é para jogar tudo fora, tá com pena? Ela chegou a ligar para minha mãe para achar que eu estava ficando maluco, porque
tinha coisa ali que eu tinha que ter devolvido. Monografias, trabalhos, tudo fora. Joguei tudo fora. Aí, minha vida começou a ser um Jeremias 18. O olheiro pegando o vaso, amassando, os meus amigos foram embora, os cursos onde eu dava aula já não me aceitavam dando aula, porque eram cursos de pessoas que eram espíritas, e eu, naquele primeiro amor, estou estudando para ser promotor, como orar para Jesus. Eu falei, para de falar de Deus, eu não consigo, é mais forte do que eu. E minha vida estragando, e eu falando para o pastor Wesley, para o pastor Pedrão, beijo para vocês. Cara, eu estou numa paz que eu nunca tive, mas assim, eu estou sem aula, estou sem dinheiro, não tenho dinheiro para comprar um Bob Esponja. E minha mãe em casa assim, não fala para Karine que tu tá sem dinheiro, você tem que construir vida com ela. Vai voltar na miséria, garota. Eu falei, não, mas eu estou tranquilo, vai dar tudo certo. E Jeremias 18, quando manda descer a casa do olheiro, é exatamente isso. Tira as impurezas, não é o vaso que vai dizer para o olheiro como é que tem que ser. É ele que trabalha na gente. E não é por acaso que o vaso, a argila, você molda em 7 processos de limpeza e decantagem e purificação. E quando está duro, tu faz o quê? Joga água. A água vive entrando no meu coração, sendo ministrada. Aleluia. E essa água entra, molda, e eu falei, caramba, agora eu tô o cara. Manda! Vamos espantar os demônios. Só que eu não sabia que a casta de demônios, isso é uma outra coisa errada também que as pessoas falam. Não é aquela casta de demônios só sai com jejum e oração. Quando Jesus fala para os apóstolos, ele diz, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. A casta que está em volta da gente, filho. E que nos impede de fazer o que ele faz. Eu não sabia nada disso. Ali eu estava me achando poderoso. Jesus faz, o olheiro faz o quê? Bota na fornalha para ganhar resiliência. E eu faço quando eu saio de lá, barulhinho oco, ruim, volta para debulhar ele. Quebra ele todo, amassa ele todo e vem deserto atrás de deserto. Cheguei a falar assim, filho, fala comigo, pelo amor de Deus, porque assim, se é isso eu não quero não. Era porque eu só estou fechado contigo agora, estou na igreja, estou caminhando, está tudo dando errado, eu tenho que voltar para onde estava. É isso? Não. E ele foi, literalmente falando, pelo rádio, pelos louvores, confirmando determinadas coisas. Hoje, por exemplo, isso aqui é uma confirmação. O pastor André abriu o culto falando de humildade. Eu nem passei para eles isso aqui. Os louvores têm a ver com isso. E aí, por que eu digo para você? Nesse caminhar, eu fui me levantando, o Espírito Santo nos inspirou, eu tive uma ideia que foi fazer um canal Pense, hoje tem 36 mil inscritos, que o pastor Pedrão, na Rádio Melodia, ele fala bastante, e ele aceitou fazer um desafio, que é o canal Pense. Todo dia de manhã a gente manda uma palavra despojada, fundamentada, mas relax, para converter pessoas que acham que o evangelho é muito pesado, e não precisa ser. Ele é duro, mas ele é no amor. Então o pastor Pedrão passava essas mensagens e eu era o Boninho do Pense. Se eu for no canal Pense, tem uma apresentação minha lá. Então o Antônio Jorge, o Boninho, teve uma... Foi o Espírito Santo. E ali eu tive a oportunidade de aprender 2 coisas. Primeiro, a pior coisa que pode acontecer é você ter teu ministério e ele te isolar do corpo. Hebreus 10, 12, ele diz que você tem que fazer parte do corpo. Provérbios diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Com o Ministério Pense, eu fiquei sendo um discípulo do Pedrão, aprendendo muito com ele, mas isolado do corpo. Porque eu de casa respondia as mensagens, eu gravava os vídeos com ele, eu estudava, foi bênção na minha vida, foi. Veio pandemia, estou no online, estou fora do corpo, mas estou no Pense. Meio da pandemia, a pandemia acabando, o Pedrão me chama e fala, preciso que você assuma o social. Aí é a nossa cereja do bolo de hoje, é isso que eu quero que você tenha em teu coração. Ali eu que já estava no corpo, que já trabalhava para o corpo, que já tinha passado pela fornalha, que me achava uma vinha, que me achava uma videira maravilhosa na vinha, todo feliz que, assumi o social da igreja. Indo para a praia pedalando, botei uma palavra para ouvir. Vem David Leonardo falando sobre a figueira brava. Meu querido, meu lindo, minha linda.
E aquilo lindo, meu lindo, minha linda. E eu falei, pô, eu sou a figueira, filho. Eu sou a videira, eu estou na vinha. Eu sou o cara. Qual a humildade aí? Nenhuma. Eu sou o cara do pence. Vidas foram resgatadas porque eu fui inspirado, mas eu fiz. Eu pedalando, e a verdade nos confronta. A gente pode mentir para qualquer uma, para a gente não. Eu me achava, filho. E eu andando, quando eu chego na praia, eu falo, eu vou ter que fazer um devocional para o pessoal da igreja me apresentando, vou usar esse. Porque eles não fazem o que eles têm que fazer. Daqui a pouco, filho, começo a chorar. Minha cabeça fez assim, ó. Tu é a figueira brava, filho. E o senhor da vinha deu a ordem para o viticultor. Corta, corta e joga no fogo. Corri para ler Levítico. Eu achei que o cara estava há 3 anos. Não. Os 3 primeiros anos, está lá em Levítico, os frutos caem no solo para adubar a terra, para ganhar força. No 4º ano é encarado como primícia para o Senhor. É para Deus. O cara estava no 5º, no 6º e no 7º ano tentando tirar fruto dessa videira aqui, dessa figueira aqui, que se beneficiava do solo, se beneficiava da palavra do Pedrão. Eu era privilegiado, eu era lado a lado com ele, na casa dele, ministrando para mim. Beze, tu pegou 30 versículos maravilhosos, mas tem um que é melhor do que esse. E aí, eu tinha estudado 30, o cara me dava mais um, cabeçudo. Beijo no caráter preferido. E aí eu falei assim, cara, Deus mandou me matar, porque o Senhor da vinha é Deus falando para Jesus, o viticultor. E Jesus, na sua misericórdia, ali foi meu consolo. Calma, não joga não. Vamos dar aí um tempo de 1 ano. Vamos estercar, vamos adubar. Eu vou cuidar. E se der fruto, show. Vamos ver. Não disse se vai dar ou não. Porque tem a minha parte. Jesus é tão bom, tem um coração tão grande com a gente, que ele, mesmo falando que eu vou cuidar de você, ele não sabe se vai dar certo, porque você pode fazer os teus desertos, os teus abismos com teus pés. Filho, eu entrei numa paranoia. Eu assumi o social da igreja e eu vinha 220 por hora porque eu botei na minha cabeça que em 1 ano eu ia morrer. Aí comecei a estudar muito e trabalhar muito e aplicar muito. Aí fui lendo. Ezequiel 28. Lúcifer caiu porque era vaidoso. Josué 24. Minha casa servirá ao Senhor. Jeremias 18. Fui lendo tudo isso. Cheguei na palavra dos talentos. Cara, eu tenho dons, eu tenho talento, todos nós temos. E quando não temos, Jesus usa do jeito que Ele quiser, capacitando como Ele quer. Aleluia. Eu falei, caramba, eu tenho que frutificar. Eu vinha 220 por hora, com certeza. Quando eu fiz 1 ano de social, num culto de entrega de cesta básica, a palavra foi de agradecimento, que eu falei, hoje, quando a gente escuta um louvor dizendo que a igreja subiu, eu levanto a mão, fecho o olho e falo assim, me leva. Porque hoje eu acredito em Maranata vem Senhor. Hoje eu acredito que assim, se amanhã, Beze, tirarem de tudo isso, combati o bom combate, fiz a minha parte, morrer a lucro. Hoje eu quero ficar, porque é bom, ainda tenho meus filhos para terminar de criar, ajudar, ainda tenho um bom tempo com a Karine, agora que eles estão grandes, estão indo embora, que a gente pode viver o que a gente não viveu lá em Iguaba, eu quero ficar. Mas se para a obra do Senhor eu tiver que ir, é egoísmo meu querer ficar. Quando eu li a palavra dos talentos e entendi que aquele servo infiel era eu entrei numa paranoia dizendo, caramba, eu tenho que fazer mais. Naquele 1 ano, quando eu vi que eu não fui embora, eu falei, eu acho que eu estou sendo útil para você. Meio Ezequias. Se bem que eu acho que ele vai me dar mais uns 60 anos. Não quero só 15 não. Quero mais. Mas eu vi Deus trabalhando e operando. Tenho defeito a benção ainda. Então hoje, para a gente acabar, eu queria dizer, se você, a exemplo de mim, tem seus momentos de orgulho e de vaidade, se
se você acha que já sabe tudo que está aqui na regra de conduta, no manual, se a tua experiência faz com que você conheça bem isso, já tive diversas experiências com Deus, cuidado, porque quem está de pé com a soberba pode cair. Que essa palavra sirva de advertência para todos nós, no sentido de a humildade, ela é o primeiro passo para a gente fazer com que Deus cresça em nós. Se por outro lado, você está frio, está afastado, ou está desgostoso, ou está sendo atingido pela ansiedade, pela depressão, se você acha que realmente, a Karine perguntou, amor, não melhora? Eu falei, não, a palavra diz, 2 Timóteo 3, depois dá uma lida. É um mundo que está aí, está avarento, ambicioso, é um mundo de desgraça, mas assim, vai ter Barbie lá, vai ter gente lá vendo Barbie, dando ibope para isso, e vai ter gente aqui louvando, cantando, louvando. E na hora da tribulação, que vem e vem forte, a gente tem o Espírito Santo Consolador e a gente está unido. E a gente vai passar por isso bem. Porque a gente está fazendo a opção e já fez. Então, se você está esfriando, pede hoje para Deus restaurar isso no teu coração. Faz aquecer. Volta para o teu primeiro amor, que é o único lugar onde a gente tem que estar. E especialmente para você que é sobrevivente, que não acredita em Jesus Cristo. Eu vou corrigir uma coisa que eu falei uma vez aqui no púlpito, que a Karine me fez pensar. Eu dizia, só de andar nisso aqui, com todo respeito, na palavra, você que não acredita na eternidade, você já tem um lucro, porque você se torna uma pessoa melhor. Aí eu completava do jeito que eu vou completar agora. E a Karine falou assim, meu, cuidado. Porque pode passar a impressão que você tem uma opção. Então eu consertei. Vê se ficou bom. Só de andar nessa regra de conduta, você se torna uma pessoa melhor. Porque aqui é um conjunto de normas. Seu respeito horário, seu respeito ao outro, seu respeito maior dos mandamentos, que é amar a seu Deus e amar ao próximo. Eu digo nem como a si mesmo, como Jesus Cristo o amaria e ama você. Se você entende isso, você é um bom servo, você é um bom patrão, você é um bom líder, porque tudo está aqui, você é um bom marido. Então isso é um conjunto de normas e de condutas maravilhosas. Só que ele tem uma forma de ser potencializado. E é a única forma que tem de você conseguir cumprir o que está aqui. Só pela força do teu braço, lendo essa cartilha, tu não consegue cumprir o que está aqui. Você tem que depositar a tua fé em Cristo Jesus. Aleluia. Porque é através dele que você consegue entender o mistério que existe aqui. E a simplicidade, pela força dele, que é quando vê alguém virar a cara, que é quando vem uma proposta não aceitar, que é não se dobrar, honrando quem não merece honra. Para fazer isso só estando em Cristo Jesus. E ó, vamos lá. Se você é o cara da sobrevivência, eu vou falar para você que tem, porque aqui eu sei que não tem. Se você é o cara da sobrevivência, filho, e acha que isso tudo é uma besteira, parabéns, segue tua vida, tu vai virar adulto, porque não vai ter nada depois. Show de bola. Mas filho, se tiver, tu perdeu o passaporte para a eternidade, por não acreditar em Jesus Cristo. Quem está aqui está no barco, está no avião, está em Maranata. Quem está aqui vai, porque ainda dá tempo de acordar, ainda dá tempo de botar orgulho no lugar dele, ainda dá tempo de incendiar e botar a brasa para pegar fogo, ainda dá tempo de consertar qualquer coisa errada, porque Deus tem promessa para a minha vida, para a tua vida e para a vida de quem está aí assistindo e depositar a fé. Senhor, queria te agradecer, Pai, pela oportunidade de poder usar teu púlpito e falar as tuas verdades, porque as tuas verdades, Pai, ela atinge meu coração e reafirma a fé que eu depositei em você. Queria te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui hoje, nós podemos estar em qualquer lugar,
mas é pela tua permissão, pela tua graça que a gente está aqui. Queria te agradecer, Pai, e te pedir que essa comunidade aqui, ela se fortaleça, ela cresça e ela continue cumprindo teus propósitos. De forma humilde, a gente agrada o Senhor e é Ele que faz crescer. Que a gente diminua, que Ele cresça. Na minha vida, na vida de vocês. Obrigado pela oportunidade, igreja. Deus abençoe vocês. Eita glória. Você recebeu essa palavra, irmão? Glória! Aleluia. Que palavra, né? Eu saí daqui, vou sair daqui hoje mais crente que eu já sou. Deus! Essa palavra ela cortou primeiro em mim, não foi nem nele, né?